Há uma verdade que não pode ser contida nem sufocada pelo tempo. Deus mesmo declarou uma estação onde o impossível será comum e o que era falta se tornará fonte inesgotável. Amós 9:13 carrega uma promessa que ultrapassa expectativas humanas, não como poesia distante, mas como realidade espiritual que se impõe contra todo o ambiente de escassez. Nenhuma crise, nenhum deserto, nenhum diagnóstico de infertilidade espiritual pode resistir à autoridade dessa palavra. O que seria apenas esperança se transforma em fundamento. Existe um tempo decretado pelo Senhor em que a colheita virá tão rápida, tão abundante e tão além do natural, que sementes e frutos vão se confundir, e a terra responderá ao comando divino como nunca antes. Você sente esse chamado? Sente essa urgência no ar? Não é distração, nem ilusão. É a verdade ecoando além de tudo que seus olhos já viram, anunciando que há movimento nos céus, e ninguém poderá impedir. Respire. O destinatário dessa mensagem é aquele que ouviu que não há mais saída, quem já se acostumou a ver as promessas como páginas antigas de um livro fechado. Talvez você já tenha sido tentado a crer que sua vida espiritual se resume a estações de espera intermináveis, ciclos de tentativas sem frutos ou experiências marcadas apenas pelo quase. Mas, hoje, existe uma linha invisível sendo atravessada. Sabe aquilo que parecia longe? Amós 9:13 não foi escrito para ser apenas lido, mas para ser vivido como realidade cotidiana daquele que crê. A tensão começa aqui. Você aceita que Deus está levantando uma nova estação em seu favor, mesmo que as aparências digam o contrário? Ou será que, no fundo, ainda supõe que essa superabundância é para outros, para tempos distantes, para situações melhores que a sua? Ainda há muito que não foi revelado. Percebe como, neste exato momento, o seu coração hesita entre acreditar e duvidar. Essa é a guerra invisível que antecede toda grande colheita, a luta interna para aceitar uma promessa cujo cumprimento foge ao controle humano. Mas existe algo surpreendente nesse princípio. O mover de Deus não depende de circunstância, calendário ou merecimento. É sobre fidelidade dele, não performance sua. E quando ele fala de colheita abundante, não há solo estéril que resista ao seu poder. Ainda não parece real. Isso faz parte do caminho. Grandes revelações começam como semente, plantada no solo do entendimento antes de frutificar na experiência. Daqui a pouco isso tudo vai clarear de um jeito novo. Enquanto caminha por essas palavras, permita-se um gesto de fé. Declare, em silêncio ou até mesmo através de um amém nos comentários, que você escolhe confiar nessa estação pronunciará sobre sua vida. Seu ato simples abre espaço para a revelação se aprofundar. Mas agora é preciso ir além da superfície. A promessa de Amós 9:13 costuma soar como um eco distante justamente porque tantas vezes ela colide com um sistema de crenças moldado por frustrações anteriores. Quantas palavras já foram pregadas, quantos decretos já foram lançados, e mesmo assim, permanece aquela sensação de que nada realmente se move. Aqui está um dos grandes mistérios espirituais. As realidades do reino frequentemente não se impõem de imediato sobre aquilo que vivenciamos, mas confrontam, silenciosamente, a lógica da limitação até que ela ceda. Não é raro que um cenário de escassez se intensifique antes de uma estação de superabundância se manifestar. Você percebe essa dinâmica? Parece um contrassenso espiritual, mas é exatamente aí que a promessa ganha profundidade. Ela não anula o conflito, ela o atravessa. O terreno da sua vida talvez grite impossível, mas a palavra revela que há um tempo profético em que o ciclo comum da semeadura e da colheita será reescrito. O que ninguém imagina é que o processo do céu já está em aceleração, mesmo enquanto quase tudo no natural sugere pausa ou retrocesso. Agora, ouça, essa tensão precisa ser nomeada. Há uma resistência quase imperceptível que tenta restringir o entendimento ao que é natural. É nisso que muitos tropeçam sem perceber. Algumas sementes parecem enterradas há tanto tempo que o solo se fechou em silêncio, e existe um perigo real de tratar promessas vivas como memórias mortas. Mas é exatamente nessa hora invisível, quando a expectativa já começou a se apagar, que a intervenção do Senhor rompe sequências desagradáveis, reinventa o solo, coloca a própria terra sob nova ordem. Não é exagero, há uma hora determinada em que a fecundidade se impõe sem pedir licença. Por isso, o texto de Amós não é convite a tentar de novo por esforço humano, mas a alinhar-se com a dinâmica de um Deus que age quando os ciclos naturais se esgotam. O princípio do reino é este: o impossível serve de plataforma para o inevitável de Deus. Respire fundo. Repare como as desculpas,
as expectativas frustradas e até mesmo as esperas longas tentam instalar uma narrativa contrária. Tudo parece querer ensinar você a negociar sua fé por sobrevivência, a interpretar o silêncio como ausência definitiva. Mas a verdade subjacente nunca deixou de operar. O fundamento aqui não é o merecimento, mas o vínculo com um Deus que antecipa colheitas onde só havia perguntas. E se você ainda não percebeu, daqui a pouco esse entendimento vai se tornar incontestável. Só que, para isso, é preciso se permitir olhar o solo aparentemente seco não como sentença, mas como a superfície de uma surpresa que já foi decretada no alto. É por isso que você é chamado, agora, a dar um passo discreto, mas radical. Escreva nos comentários uma palavra que represente o campo da sua vida que mais precisa dessa estação sobrenatural. Esse pequeno ato pode se transformar em semente para o invisível começar a se manifestar. Ainda existe uma camada escondida, próxima de se revelar. O que está prestes a se desdobrar na sua percepção não é apenas uma resposta para o tempo difícil, é a quebra de um ciclo invisível que, silenciosamente, vinha sugerindo limites para a sua fé. Muitos não enxergam, mas a intervenção que Deus libera, nessa dimensão destinada a você, não respeita a cronologia humana. É como se um relógio sobrenatural antecipasse colheita enquanto o terreno ainda parece inerte. Perceba, então, que parte do segredo está em reinterpretar o tempo de espera, não como sinal de rejeição, mas como preparação para uma explosão de vida onde só havia areia estéril. Não se trata de criar falsas expectativas, mas de discernir que o terreno da incredulidade, frequentemente, encobre raízes secretas de um movimento de Deus que só se mostra ao coração atento. Agora, ouça com mais cuidado. O solo seco, tantas vezes encarado como fracasso definitivo, torna-se, diante dos olhos espirituais, precursor de um tipo de milagre que não se explica pela lógica. É esse o princípio do texto. O que é impossível, no mundo visível, constrói a moldura perfeita para aquilo que é inevitável no reino. A mudança não começa com sinais ruidosos. Antes, ela nasce quando a unção do céu desloca a ordem das coisas sem barulho, sem espetáculo, mas com uma força que não permite retorno ao cenário anterior. Quando parece que nada está acontecendo fora, na verdade já existe uma ativação interna que só aguarda o tempo exato do surgimento. Por trás da permanência do cenário natural, uma aceleração silenciosa vai fecundando promessas, preparando a virada que ninguém consegue antecipar olhando de fora. Ainda não chegamos ao ponto essencial. É preciso abandonar a consulta ansiosa aos sentidos naturais e abrir-se a uma percepção elevada. A palavra não está sujeita ao solo, mas o solo sujeito à palavra. Quando essa dinâmica se revela, o mesmo ambiente que antes gritava impossibilidades começa a ecoar uma nova frequência. O termo superabundância em Amós carrega mais do que números ou fartura exterior. Ele aponta para um realinhamento da história, uma reinterpretação daquilo que era tido como ciclo fechado. Vai correr atrás do que planta. Esse é o sentido oculto. A bênção não se instala devagar, ela atropela resistências, antecipa retornos, surpreende ciclos. Você percebe como tudo muda quando o fundamento não é o visível, mas o decreto do alto. Daqui a pouco, até os acontecimentos mais comuns da sua rotina serão marcados por uma estranha sucessão de pequenas confirmações, sinais quase imperceptíveis de que a estação já virou sem alarde. Respire. Aqui reside a virada. A terra seca foi cenário provisório, não sentença eterna. O coração inquieto, cansado de espera, torna-se solo fértil a partir do momento em que decide alinhar-se mais com a verdade da promessa que com as evidências do contexto. O impossível deixa de ser obstáculo para tornar-se matéria-prima do inevitável de Deus em sua trajetória. O que parecia entulho, aprisionando esperanças, será visto à luz de uma história em que cada detalhe tem papel de preparação. No reino, nada é desperdício, nem o silêncio, nem as dores passadas, nem as sementes que pareceram morrer. Absolutamente cada etapa da jornada foi incorporada ao ciclo do novo tempo que agora se anuncia, só que de dentro para fora. Ainda há um último segredo esperando por você. Você avançou até aqui, carregando inquietações, reavaliando memórias e talvez sentindo a estranheza de não perceber claramente o momento exato da virada. Mas está diante da hora em que o céu redefine a sua estação, não pela força do seu esforço ou pelo tamanho do seu entendimento, mas por uma graça que invade ambientes sem pedir licença. Chegou o limiar em que aquilo que foi cenário de estagnação começa a dar lugar para a evidência de algo maior, Deus antecipando realinhamentos, promovendo reconciliações invisíveis e realçando vitórias silenciosas que o mundo jamais entenderá.
O segredo não é esperar por sinais espetaculares, mas aprender a caminhar num ritmo novo, mesmo quando nem tudo faz sentido. Agora, pare um momento. O clímax não é um espetáculo, mas o encontro inesperado entre o que sempre pareceu impossível e o agir discreto do Espírito. Aqui, aproxima-se uma clareza que não depende do ambiente à sua volta, mas de um coração realinhado com o decreto superior. Você sente isso, as tentativas de controlar, de prever, de exigir uma manifestação no seu ritmo, todas elas vão sendo despidas. Permita-se perceber como cada detalhe, até mesmo os fracassos e frustrações que pareciam capítulos encerrados, são, na verdade, manifestações de um cuidado preciso, intencional, onde nada foi desperdiçado na construção do seu novo tempo. A grandeza do mover de Deus não está apenas na magnitude do que Ele faz, mas em como Ele muda, primeiro, a sua sensibilidade para o que já está sendo feito em silêncio e graça à sua volta. Ouça, este é o momento de descanso interior, não porque tudo se resolveu ainda, mas porque a certeza nasceu antes da evidência. Não é otimismo vazio, é a solidez de quem reconhece que a palavra antecede a realidade e prepara um caminho onde antes só havia trilhas marcadas pelo desânimo. Você começa a perceber que as sementes lançadas, aquelas da fé, da obediência diária, do ciclo invisível de entrega, nunca estiveram inertes, só aguardavam o chamado sutil da hora exata. O cenário pode continuar abafado, mas o seu interior agora é território de anúncio da superabundância prometida. O que muda tudo, de fato, é que não há mais o se acontecer, mas a convicção profunda do já está a caminho, mesmo quando o relógio natural ainda diz que não chegou o momento. É nisso que reside o verdadeiro poder da promessa. Ela não depende da sua capacidade, mas da fidelidade de quem a escreveu desde o início da sua história. Feche os olhos por um instante e deixe seu espírito absorver. Nenhum capítulo foi desperdício, nenhum ciclo será repetido em vão, nenhuma lágrima esquecida pelo autor da vida. Daqui em diante, a marca da sua nova estação será reconhecer sinais quase imperceptíveis, trilhar com confiança e permitir que a esperança já não seja dúvida, mas testemunha viva do inevitável de Deus. Se essa mensagem alcançou algo profundo no seu coração, inscreva-se agora e declare nos comentários: eu tomo posse do novo tempo, pois cada atitude sua consolida essa estação anunciada. Deixe seu amém com fé, para que, em cada detalhe, o céu continue invadindo a sua jornada.